Olá, sou a professora Loura Bertolucci, docente do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Neste momento, este podcast ele constitui-se como programação do Núcleo Voluntariado Estudantil do campus Campo Grande. O NUV é coordenado pela professora Gisela Supo, em parceria com servidores e a comunidade externa, a convite da instituição. A programação do NUV consiste em oportunizar que estudantes do campus tenham a oportunidade de se envolver com temáticas sociais, passando pela inclusão. Neste bloco, no total de 5, esse podcast ele teve a proposta de fazer com que tivéssemos a participação de projetos desenvolvidos por professores, coordenadores de projeto de pesquisa que passam pela inclusão. Nós temos aqui, então, o arco literário pensado, sonhado e coordenado como realidade pelo professor Flávio Rocha. Passo, então, a palavra para que sejamos muito bem-vindos. Olá, eu me chamo Flávio Rocha, sou professor de língua portuguesa e língua inglesa aqui do campus Campo Grande, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Gostaria de agradecer primeiramente à professora Loura pelo convite para estarmos aqui, eu e os meus estudantes, para falarmos um pouquinho, então, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do Arco Literário, que é um projeto que tem por objetivo trabalhar a representatividade dos sujeitos LGBTQIA+, negros e indígenas na literatura brasileira contemporânea. E eu passo também para os meus colegas de trabalho, estudantes, a se apresentarem também. Olá, eu me chamo Pedro, sou estudante bolsista do projeto Arco Literário, já estou no meu segundo ciclo do projeto, trabalho com o projeto desde o final de 2023, estou muito grato pelo convite de estar podendo aqui falar sobre o que eu tanto gosto de trabalhar aqui nesse campus, né, num episódio de um podcast. E eu passo para a Ana falar um pouco sobre ela. Olá, eu me chamo Ana Áurea. Esse é o meu primeiro ciclo no projeto. Eu iniciei no semestre passado, no Arco Literário. Está sendo uma experiência muito incrível e que a gente está conseguindo cada vez mais dar voz para esses indivíduos que foram historicamente marginalizados. Vamos abrir, então, aqui uma conversa, um bate-papo, e eu vou fazer uma tempestade de perguntas, porque é o desejo de conhecer mais o Arco Literário. Eu acho que podemos partir pelo princípio, quando é que o professor Flávio pensou o projeto de pesquisa? E se ele começou com essa intenção de projeto de pesquisa? Certo. Bom, inicialmente eu tinha um projeto de pesquisa em 2012 chamado Entre Leituras, no qual a gente procurava aproximar a literatura que é mais consumida pelo jovem hoje, porque normalmente a gente tem aquela ideia de que o estudante ele não lê, né? Nós, professores de português, sabemos muito bem disso, nós normalmente somos culpados pelos insucessos nas interpretações das fórmulas, dos problemas de matemática, enfim. E aí houve uma preocupação de um estudante e minha sobre esse discurso da não leitura. Então, nós fizemos uma pesquisa inicial no campus para identificar quem são esses leitores e o que eles leem. E aí nós percebemos, então, que havia uma preferência, por exemplo, pelas distopias, muito famosas à época, como Jogos Vorazes, né, histórias de amor como Crepúsculo. E aí não havia muito espaço, não há espaço dentro das nossas ementas para se trabalhar esses textos. Então, nós criamos um projeto para fazer a discussão desses textos e talvez pensar, aí, considerando o letramento literário, em como fazer com que esse estudante que lê Harry Potter, que é super legal, Jogos Vorazes, enfim, essas obras todas mais que a gente vai chamar de literatura de massa, como ampliar os horizontes de leitura desse estudante a partir daquilo que ele já conhece. Então, nós promovíamos encontros no campus, no contraturno, partíamos muitas vezes do texto fílmico, né, exibíamos o filme, depois fazíamos a discussão, para então conversar sobre outras possibilidades de leitura. E foi um período muito interessante, muito rico para a gente, porque havia alunos que me diziam assim, eu fui ler Romeu e Julieta por conta de uma discussão que a gente fez entre Crepúsculo e Romeu e Julieta e fazendo a aproximação das histórias de amor. Ou pela discussão de Jogos Vorazes eu cheguei a Admirável Mundo Novo, ou a 1984. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou nesse sentido, de formação de leitores,
a partir das leituras que eram trazidas por esses estudantes nas suas experiências de leitura, e porque não há muito espaço para se discutir isso. Mas isso eles já leem lá fora. Mas quando a gente pensa em leitura, é um processo solitário inicialmente, você, o encontro com o texto, mas quando nós temos um grupo, um clube de leitura, que depois nosso sonho se tornando realidade, nós conseguimos discutir esses textos e pensar nos sentidos que eles vão fazendo, né, para cada um dos leitores. E ter essa construção conjunta de significados, de sentidos, poder falar sobre esses textos. Daí, ali para 2019, 2020, nós começamos a pensar novos formatos para o projeto, novas temáticas, e alguns estudantes me propuseram falar sobre sujeitos marginalizados, mais especificamente LGBTQIAPN+. Então, depois, no processo... No processo. Okay. E o que é super legal é que é uma provocação que veio também de estudantes. Porque, assim, crescendo, né, quando estávamos na escola, você, eu, acredito que o acesso a obras que retratam esses sujeitos, ele era muito menor. Né? Não se lia muitos livros falando sobre sujeitos LGBTQIAPN+. Na verdade, eu nunca li nenhum na escola. Então, assim, falando sobre sujeitos negros, indígenas, hoje há essa possibilidade, já há bastantes textos sendo publicados, não tanto quanto nós gostaríamos que houvesse, né? Não tanto quanto deveria, mas nós já temos um pouco mais de acesso. E aí, tratar desses sujeitos por meio da literatura é uma forma que o arco literário encontra de trabalhar também a questão de alteridade, desse se colocar no lugar do outro, para procurar minimizar os impactos de discurso de ódio, de discurso de preconceito. Então, acredito que essa fase, né, do ensino médio, essa descoberta, né, na adolescência, enfim, essa formação pessoal que nos é confiada, né, aqui dentro da escola, ela se beneficia quando a gente faz estudos de diferentes pessoas, diferentes personagens, pensando nos contextos sociais em que elas vivem. E, às vezes, esses sujeitos marginalizados, eles estão muito mais próximos dos estudantes do que os livros da literatura dita clássica ou canônica, né? E aí é uma outra discussão que a gente precisa de um podcast inteiro só para isso. Mas pensar que confrontando esse cânone, ou questionando, que eu acho que é um verbo melhor, os espaços para esses sujeitos, para o sujeito LGBTQIA+, para o sujeito negro, para o sujeito indígena. Então, a ideia do nosso projeto é trazer esses textos, né, para a discussão e tentar formar leitores a partir das experiências de vida desses sujeitos. É isso que a gente tem feito. Então, nesse propósito, os estudantes, leitores e articuladores, vocês avaliam que essa ampliação do processo de pouco leitor ou não leitor, vocês se consideram hoje leitores e articuladores críticos de literatura, com uma relação com o contexto em que estão inseridos, com o contexto da inclusão? Sim, com certeza. Eu acho que, principalmente depois que eu entrei no projeto, eu tive um contato muito maior com a literatura. E eu acho o que é bastante interessante que a gente propõe no nosso projeto é que a gente não quer atrair somente aquelas pessoas que já têm um contato bastante próximo com a literatura. A gente também quer que mais pessoas que não têm muito hábito de leitura, por exemplo, nas nossas rodas de leitura do Clube de Leitura Caio Fernando Abreu, a gente sempre prevalece para a gente falar sobre o que aquele livro aborda, e não o que está escrito realmente, é todo aquele universo literário. Então, a gente sempre fala que você não precisa ter lido o livro para participar da discussão com a gente. E no podcast, por exemplo, a gente pensou em se adaptar mais à atualidade. Dessa forma, então, a gente conseguia que cada vez mais pessoas acessassem o nosso conteúdo e, então, tivesse mais contato com essa diversidade que, no normal, não seria acessada. Pedro? Eu sempre falo, assim, quando a gente está apresentando sobre o projeto, né, que eu não tinha costume nenhum de ler. Eu fazia aquelas literaturas, assim, básicas que todo estudante do ensino fundamental tem um contato, né, quando tem aquele mínimo sentido de literatura, né, Diário de um Banana, que a maioria das pessoas sempre conhece. Mas eu sempre senti falta, né, de realmente consumir literatura, principalmente quando a gente vai entrando no ensino médio, e principalmente no ensino médio como a gente tem aqui no IFMS, a gente vai percebendo esse mundo da literatura e a gente reconhece, às vezes, os professores falando como que são autores importantes, e a gente sente falta de reconhecer isso por essa falta de contato. Então, eu reconheço que,
tanto pelos trabalhos, né, dos meus professores de língua portuguesa e literatura que eu tive no campus, mas muito também pelo projeto, eu entrei em contato com obras que eu acho que, assim, se não fosse realmente eu estar trabalhando com isso, eu não teria esse contato, sabe? Então, por mais que eu fale aqui trabalhando, eu tenho, sim, algo que é muito pessoal para mim, que foi essa organização de algo para me levar ao que consumir, né? Então, ao invés de eu só sair procurando algo que descobrindo, né, o que eu posso enxergar, assim, a literatura e acabar às vezes podendo ter uma experiência que não condiza tanto com uma realidade que eu goste, né? Porque por mais que eu não seja os sujeitos que eu esteja lendo, só de se aproximar da realidade já torna algo mais interessante, né? Então, por isso, principalmente considerando os trabalhos que a gente tem no arco literário, é um texto, né, mais fácil, mais interessante, e ele não tem um propósito só de se entreter, porque a gente se interessa não só pelo entretenimento, mas também, né, pelo conhecimento que a gente está ganhando ali. E eu gosto de falar também da importância do projeto no desenvolvimento pessoal da pessoa, né, no desenvolvimento da empatia, desenvolvimento cultural, né, de aprender coisas, ter acesso a conhecimentos que a gente não teria normalmente. Então, eu me vejo, sim, como uma pessoa que desenvolveu muito a literatura, né, o costume de ler, com o meu tempo no projeto, e foi exatamente o que eu queria entrando e começando a participar quando o Flávio me convidou para participar dele. Partindo para uma individualidade, como vocês organizam o tempo para a leitura e para conciliar estudo com o projeto? Se é que estudo e projeto não estejam entrelaçados, né? Bom, para mim, por exemplo, eu acho que acontece muito isso de acabar se entrelaçando. Para, por exemplo, trabalho de português, eu sempre busco utilizar aquelas coisas que a gente está trabalhando no nosso projeto, sejam obras ou autores. Então, colocar isso na minha rotina de estudo e com aquilo que eu tenho que realizar nas minhas atividades acadêmicas está funcionando muito bem. E para dividir o horário que eu tenho que fazer as coisas, né, daqui do projeto e da escola, eu geralmente prevaleço por começar com as coisas da escola, e então eu passo por cá, e então faço todo esse pensamento em torno disso, o que eu posso usar do projeto aqui, e o que eu posso usar, que eu aprendi nessa aula de aula, no projeto também, e acho que isso funciona bastante. Eu parti até de um ponto parecido com o que a Ana está falando, e eu creio que, assim, uma coisa colabora com a outra, né? E eu não sou uma pessoa muito organizada no geral, então, né, até quando as questões, assim, uma atividade, um livro do projeto ou um livro que a gente tem que ler na nossa disciplina de literatura. Você não está se justificando para o professor Não Flávio. estou me justificando para o professor Flávio, não estou me Bem na sentindo minha nada frente, né? pressionado. Ele escutou histórias de que eu não li um livro de alguma matéria, mas não é verdade, professor. Não é uma justificativa, assim, sabe? E tanto que é uma coisa que eu ia falar, que eu, inclusive, me arrependo de não ter essa organização, porque eu muitas vezes leio o livro e eu me arrependo de não ter começado a ler antes e não ter aproveitado, né, devidamente, muitas vezes, por ter lido ele com pressa, né? Mas é uma coisa que colabora, né, como a Ana falou, uma com a outra. Porque tanto o meu trabalho no projeto, a gente tem assuntos, né, assim, até de um jeito mais básico, né, a gente, trabalhando no projeto, às vezes lê um livro que a gente vai usar tanto para uma atividade mesmo, futuramente da disciplina regular, ou para alguma outra situação, como vestibular, e até para quando a gente pensa nas discussões que a gente tem nas salas de aula, né? Então, eu lembro que uma vez a gente estava discutindo numa aula de sociologia uma temática sobre racismo, até sobre... Não lembro se a gente chegou a citar a interseccionalidade, e traz muito o que a gente aprende no projeto, né? E eu lembro que, assim, o tempo todo que
que eu estava tendo essa aula, vai me remetendo coisas, né, como é o que a gente lê no Avesso da Pele, por exemplo. O Avesso da Pele é um livro que eu li, né, no ano passado, né, no segundo ciclo do projeto, e é o que condizia muito com o que a gente estava trabalhando numa aula de sociologia, sabe? Chegava trechos da aula que parecia que estava falando sobre o livro. Posso só complementar isso que o Pedro falou? Eu acho que essa dificuldade de inserir a literatura na nossa rotina vem muito da sensação que a gente tem de obrigatoriedade de ler aquilo, que a gente tem principalmente no ensino médio, que a gente sempre acha que a gente tem que ler aquilo para ganhar alguma pontuação na matéria. Cultura brasileira. Sim, com certeza. E eu acho que depois que eu entrei no projeto, eu tirei bastante isso da minha mente. E agora eu consigo ler com uma facilidade muito maior e realmente aproveitar aquilo que eu estou lendo. Que legal. Na nossa teoria, engajamento e emancipação de leitor. Pedro, você me fez lembrar, e aí essa autocrítica, tem um autor, Monteiro Lobato, ele diz que o leitor é um comboio, que o livro é um comboio de ideias que temos que atravessá-lo. Alguns rapidinho, como você, mas você pode voltar, né? Essa passagem, esse túnel que é o livro e que é muito natural, né? Eu leio apressado, mas fico com o desejo de ler, de retomar e ler. Essa é a sedução da literatura, né? Esse desejo de não despregar do texto. E parece, né, que o projeto despertou bastante essa sensação. E vocês têm tempo para como está organizado a periodicidade dos encontros, Flávio? Nós fazemos reuniões semanais de preparação, né, sempre às terças-feiras. Nós convidamos as outras pessoas voluntárias também a participarem conosco. Hoje, nós estamos trabalhando com uma obra com um texto por mês, e aí, antes da semana em que vai acontecer essa roda de discussão, nós fazemos a roda de preparação entre nós, e ali a gente discute, né, as impressões de cada um, montamos o roteiro, e quem faz a mediação da leitura são os estudantes. Tá? Eu só participo da preparação. Eu estou junto durante a discussão do texto, mas eles fazem, inclusive, essa parte da mediação, que eu acho muito importante, porque é a formação deles de leitor, colaborando para a formação de futuros outros leitores ou de leitores, né, curiosos. Então, através das temáticas, por meio dessas discussões que a gente vai tecendo, eles também são responsáveis por formar outros leitores e para despertar esse gosto pela literatura. Nós acabamos de voltar do Campus Três Lagoas, né? Os dois aqui presentes estiveram lá comigo, e é muito interessante terminar, né, o nosso trabalho lá, a nossa oficina, com estudantes vindo conversar com a gente, dizendo que eles querem montar um clube de leitura. Então, a importância hoje dos clubes de leitura na formação de leitores, ela é evidente, né? Porque é um espaço em que a gente aproveita para discutir as nossas visões, as nossas interpretações. A gente também vai um pouquinho para a teoria, para discutir autor, personagem, espaço, contexto, enfim. E eles se formam para isso. Então, hoje a gente trabalha com um texto por mês, mas, além disso, nós temos outros trabalhos que os meninos podem falar melhor sobre, que é o nosso podcast, que a gente também alimenta um site, nós também alimentamos as redes sociais, né? Nós fizemos a publicação de um livro. Então, há outras frentes de trabalho, mas o clube de leitura é o cerne das nossas discussões. Tudo é a partir da leitura. Então, a gente se organiza, a gente só consegue se organizar para fazer qualquer coisa dentro desse trabalho a partir dos textos que são lidos. E isso acontece mensalmente, normalmente às terceiras, quintas-feiras do mês. Então, do projeto de pesquisa Arco Literário, a partir disso foi construído o Clube de Leitura. Sim, o Clube de Leitura, na verdade, ele já existe há muito tempo comigo, né? Desde lá 2012. Né? Mas o que acontece é que agora a gente consegue institucionalizar por meio de um projeto de ensino chamado Clube de Leitura Caio Fernando Abreu. E aí ele agora é institucional. Então, existe um clube de leitura dentro do Campus Campo Grande, o nome dele é esse, e ele é coordenado por esta equipe. E como foi a escolha do nome? Nós pensamos... E por quê? Nós pensamos nos autores que a gente vem lendo, e o primeiro texto discutido já Arco Literário foi o conto Aqueles Dois, do Morangos Mofados, né, do Caio Fernando Abreu, está dentro dessa coletânea aqui.
E o Caio, para a gente, ele é um autor muito emblemático por conta de toda a luta dele ali na década de 80 para falar sobre um tema que não era muito abordado ainda, o enfrentamento dele com as questões da AIDS, do preconceito. Então, é um escritor que abriu portas para outros escritores escreverem também os seus textos, se posicionarem. Então, nós consideramos uma personalidade muito forte, muito marcante, e a história dele muito importante para o que a gente se propõe a fazer, que é aproximar da literatura. E eu acho que ele tem um apelo para o leitor jovem. Embora sejam textos produzidos ali na década de 70, 80, comecinho de 90, são textos que ainda falam com o leitor hoje. Né? Falou com a minha geração, falou com a nossa geração, fala com a geração atual, com certeza, porque é uma conversa que a gente sempre tem, né? Os temas da literatura, eles são finitos, eles acabam, eles se esgotam. O que não se esgota é a maneira de se falar sobre eles. E o Caio fala sobre isso numa linguagem muito clara. É um texto muito cru, um texto muito violento, às vezes, mas que causa esse impacto de transformação, de pensar esse outro, de pensar a dor do outro, a dor dos personagens que se materializam nas dores de colegas, por exemplo, ou de pessoas que se enquadram dentro das letrinhas LGBTQIAPN+. Então, é pessoal um pouco, assim, mas a gente discutiu, tá? Não foi assim, vai ser Caio Fernando Abreu. Eu disse, eu pensei por todos esses motivos. E como é ler esse texto cru? Esse texto que não se entrega e, ao mesmo tempo, entrega? Não é mais ou menos assim? O Caio Fernando de Abreu? Sim, desculpa. Com certeza. E eu acho muito interessante porque, inclusive, na nossa Semana da Diversidade que a gente teve aqui no campus IFMS, campus Campo Grande do IFMS, a gente conversou sobre alguns textos do Caio Fernando Abreu na nossa roda de discussão que a gente teve aqui. E foi uma conversa muito interessante que a gente teve com os alunos de algumas salas e renderam conversas bastante profundas, e a gente falou sobre essas imagens que são bastante profundas, que ele coloca nos textos deles, e mesmo assim, todo mundo se interessou muito, e eu achei isso muito incrível, porque não são textos de agora, mas que ainda refletem essas realidades que estão aí. E você, Pedro, que era pouco leitor, se envolver agora com esse texto, me ajudem aí, é difícil encontrar adjetivo para essa grandiosidade, e eu me perco meio em Clarice, sabe? Acho que é um texto potente, né? Potente. Eu gosto. Um texto bastante, é um texto articulado, é um texto que, ao mesmo tempo, não é... O Flávio disse aqui, os desafios de um tempo em que um autor, um jornalista, que ele tenha um profissional que traz a sua dor, e da sua dor ele envolve a dor do outro, ou a indignação do outro, e faz isso por meio da literatura, por meio da arte da palavra. Então, ele desenha uma realidade à margem, que, se quisermos, ainda estamos nessa luta da margem, se nós pensarmos, né, aquilo que se eleva pelo poder e aquilo que se despreza. Como é ler esse texto? Esse texto forte do Caio Fernando Abreu, eu acho que, assim, principalmente autores, né, como ele, e narrativas desse jeito, assim, no geral, né, com impacto. Mas, cara, a Ana, ela cita sobre Morangos Mofados, e eu acho que traz muito essa coisa de que, por mais que sejam textos curtos que a gente está lendo ali, né, cada um tem o seu próprio impacto. E falando sobre como o Caio ele expressa as coisas, eu acho que é tudo muito bem, não pensado, sabe? Porque obviamente foi pensado o que ele está fazendo ali, mas tudo muito bem colocado. Eu gosto como tudo aquilo parece ter uma construção que, sabe, fica um negócio uniforme, fluido. E
tem sempre aquela coisa de que o texto é o que você interpreta dele, né? Que todo mundo fala assim que o que você entende do texto depende muito mais de você quando a gente está falando sobre obras narrativas. E voltando para o Morangos Mofados, né, um trabalho mais recente, o que a gente teve contato com várias obras, que foi, né, vários poemas que a gente leu, tem um específico que a gente discutiu bastante no dia da Semana do Orgulho, que foi Desesperadamente, né? Desesperada, vírgula, mente. E só no título desse texto já tem a representação de diversas interpretações que você pode ter lendo essa coisa. Que você pode ter desesperadamente, e aí a mente enquanto, né, o substantivo, né, o seu psicológico. Desesperadamente, a gente chegou nisso também, né, a ação de mentir. E o próprio desesperadamente, né? Essa coisa de, quando você fala em corrida, assim, ter essa conjugação de desespero. E independente de qual caminho você traz, quando você está lendo, né, esse texto dele, você tira um contexto inteiro, você lê todo o contexto, né? E esse poema específico ele está falando sobre amor, mas quando a gente fala sobre narrativas, até trouxeram, né, essas narrativas de povos minoritarizados quando a gente estava falando desse conto, mas quando a gente fala especificamente desses textos que eles falam mais claramente sobre esses povos minoritarizados, é muito importante até por uma questão de universalidade, porque ele traz esse impacto da narrativa de uma maneira que fica fácil uma pessoa enxergar que pode ser qualquer um outro como ele, ali naquela situação. E é algo que pesa muito quando a gente pensa não para repetir a questão de empatia, porque empatia é... Não sei se é palavras. Pedro, enquanto você está construindo o seu discurso, eu estou aqui construindo a textualidade dos textos do Caio. Concorda? Sim, essa busca, eu vou buscando palavras e eu vou me desconstruindo, construindo o discurso, desconstruindo, na tentativa de fazer com que o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, se caracterize como verdade. Você provou o que você leu. É como falar do sentimento, né? Porque eu acho que os personagens de Morangos Mofados, elas estão em busca desse caminho, da expressão do sentimento numa década em que a gente está, enfim, recém saindo de um regime militar, ou durante o regime militar, os textos que ele publica na década de 70, por exemplo. Mas esse percurso do personagem até ele conseguir expressar, por exemplo, no conto Aqueles Dois, em que eles são funcionários de uma repartição pública e eles começam a ter um envolvimento amoroso. Só que não há um nome para aquilo ainda. Então, eles ficam o tempo todo discutindo, o personagem, né, narrador, ele está discutindo como ele pode falar desse sentimento com a outra pessoa e quais são os olhares da repartição sobre esses caras, como assim eles estão juntos. Então, toda uma ideia. Há personagem, por exemplo, que passa o conto todo bêbado, né, tentando chegar num lugar. Então, é sempre essa tentativa de chegada a uma interpretação ou a uma expressão de sentimento. E isso acho que ele bebe muito da fonte da Clarice também, né? Porque era leitor de Clarice, que é a minha escritora preferida. Então, assim, mas eu gosto muito do Caio porque ele evoca a busca da Clarice. A Clarice quer sempre pensar o que vem antes da palavra, né? Esse capital pensamento. Eu acho que o que ele quer fazer é captar a expressão desse sentimento proibido. Né, pensando na Clarice, em capital que está atrás da palavra, ele está ainda atrás da expressão do sentimento. Então, acho que eu consigo fazer essa relação. Esse sentimento proibido, que não é tão proibido assim. Né? Na perspectiva do autor, é proibido porque ele se insere como alguém que é excluído, mas que levanta também a possibilidade de não ser, esse desafio de não ser proibido. Tem um trechinho que ele fala que homossexualidade, independente de eu me relacionar com quem eu quiser,
independente se é do mesmo sexo, se tem os mesmos hábitos e costumes, eu me relaciono com quem eu quiser e não devo nada para ninguém. Tem um trecho que ele deixa essa representação e que isso, para uma época, era imensamente forte, era imensamente soco no estômago de quem não queria, de quem não respeitava ou não queria ouvir. Pedro e Ana, certamente, nessa experiência desafiadora de leitores, vocês têm muito para contar para nós dos momentos importantes, dos momentos em que vocês viveram como leitores e participantes do Arco e, na verdade, agentes de leitura do Arco Literário. Podem dividir conosco? Sim, o meu momento favorito foi, com certeza, a nossa roda com a Natália Borges Polesso, que foi a gente discutindo sobre condições ideais de navegação para iniciantes. A gente conseguiu convidar ela e ela estava participando lá com a gente. Então, foi muito incrível, não só como pessoa, como bolsista do projeto, mas também como leitora, e discutir aqueles textos que eu fiquei tão intrigada, a descoberta dos metais... Calma. A Descoberta dos Metais, que foi o meu conto favorito do Condições. E, nossa, foi incrível entender como ela pensou, tudo que ela escreveu. E acho que assim a gente se insere muito mais na literatura e naquela leitura dos textos que a gente está lendo. Então, foi incrível. Fica até difícil escolher uma obra específica. Recentemente, né, tem umas que vêm sendo fixadas muito. É muito mais pela colaboração, eu acho, dos autores que a gente traz do que pela obra em si. Mas eu também gostei muito dessa obra da Natália, justamente por causa disso. Mas eu acho que, para mim, eu ainda tenho um certo favoritismo, muito por ser uma das mais antigas, uma das primeiras que eu trabalhei junto com o autor, de Caixa d'Água, do Febraro. Eu acho que assim, foi uma obra que foi muito legal de ter, assim, sabe, de ver uma das primeiras vezes que a gente tinha, né, esse alcance com o projeto, de estar trazendo um autor junto com a gente e um autor que comunica tanto, sabe, sobre o que é ser um autor, né? Sobre esse processo de escrita, e conversando também com o Febraro no podcast, reforça muito essa ideia dele, que eu tenho dele, assim, de ser um autor, ser alguém que sabe comunicar muito bem as coisas, né? E ele transcreve, assim, ele transpassa pra gente o que ele quer expressar de um jeito muito bonito e que faz muito sentido. Fica notório que a experiência de vocês, ela passa por esse contato com o autor carne e osso, né? Sim. Ter o autor como princípio lírico, esse distanciamento que se faz do autor personalidade, do autor com RG e do autor dentro do texto. Mas, a partir do momento em que você se envolve também com o autor, é bem possível que fique mais marcante. Mas vocês não acham que isso também pode colaborar para criar uma possibilidade de menos literatura a partir do momento que ele explica a obra dele? Bom, eu acho que definitivamente não. E eu acho que faz justamente o contrário. Incentiva cada vez mais as pessoas irem atrás daqueles textos, porque você consegue entender mais sobre não só o livro em si, o texto que está sendo trabalhado, mas como o autor pensou para escrever isso. Então, eu acho que isso abre muitas outras portas. Eu concordo com a Ana, assim, sabe? Um autor, ele não chega para explicar uma obra para a gente. Quando a gente convida o autor, a gente muitas vezes fala mais sobre o processo de produção da obra, né, as inspirações dele e da vida dele como autor. Tanto que, quando a gente fez a nossa última roda sobre a Lua Fantasma, foi a última roda, o autor, ele falou muito mais sobre o processo de escrita dele. Tanto que, né, quando ele falava, sobre a obra, era imediatamente depois da pergunta, e logo depois, sabe, começava a me dar muito mais as coisas. E a Lua Fantasma foi uma roda que eu gostei muito de participar, justamente por causa disso, sabe? Porque a gente não fica só na obra quando a gente convida o autor, né?
quando a gente convida o autor, não é só um texto, é tudo que ele produziu, de certa forma, está presente naquele momento. Flávio, dá para notar que quando você iniciou falando do desejo de proporcionar que o estudante tivesse outras experiências de leitura, além da experiência de leitura que normalmente nós trabalhamos para levantar as personagens, os elementos do texto narrativo, mas que ele tivesse experiência com a relação com o texto. É bem possível, quando você ouve a Ana e o Pedro se fundamentando e fazendo esse discernimento entre a estrutura de texto e entre a autoria, você se sente aí meio, se é que é possível dizer, de dever cumprido, né? Não, com certeza. Acredito que a ideia do projeto é essa aproximação, né, das formas diferentes de leitura, da leitura compartilhada, da criação, né, do clube de leitura, para que a gente, quando o Hildo Cosson fala de letramento literário, ele fala muito da criação de uma comunidade de leitores. Então, acho que a gente está cumprindo o nosso papel, buscando formar essa comunidade de leitores. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem aquele sonho de que todo mundo vai se tornar leitor, porque isso não vai acontecer. Mas eu acho que as pessoas que a gente consegue tocar de alguma forma, convidar de alguma forma para participar conosco, ou que se interessam por algum texto a partir de uma discussão que a gente faz, já é dever cumprido para a gente, né? Alguém que manda um texto para que a gente publique no site, alguém que manda um comentário e diz assim, gostei muito, vou procurar mais textos desse cara. Olha que coisa legal. Né? Alguém que diz assim, nossa, a maneira como vocês abordam o texto é interessante. Ou eu nunca tinha pensado por esse lado. E isso acontece o tempo todo. Né? Nesse processo de leitura, que é solitário inicialmente, quando a Ana faz a leitura dela, o Pedro faz a dele, eu faço a minha, e a gente vai se encontrar para planejar a discussão, há coisas que, de onde eu leio o texto, do lugar onde eu estou, eu não enxerguei. A Ana enxergou lá de onde ela está, o Pedro de onde ele está. E aí compartilhar isso é muito interessante. Quando eles colocam esses encontros com os autores, são certamente os meus encontros, acho que vão estar entre os meus preferidos também, porque a gente consegue ver um outro lado, o lado da criação, porque eles se interessam pela criação literária também, né? Então, o lado da escrita, pensar a ideia, pensar o texto, vocabulário, a voz narrativa. Então, ter esse contato com o escritor que vem dialogar com a gente, conversar com a gente e nos acolhe e diz para a gente que o nosso projeto é importante, que o que a gente está fazendo é importante, não que a gente precise de uma validação dessas pessoas, mas é interessante no sentido de que quem a gente está lendo está aqui construindo sentidos junto com a gente. Isso é muito legal. A resposta dessa provocação, mais uma vez, ela fez jus ao clube de leitura. É bem possível que as ações de leitura e de articulação de texto literário, ele não tem ficado apenas interno ao Instituto. Isso tem ocorrido? Tanto pelas próprias propostas do projeto, né, desde do primeiro ciclo do Arco Literário, a gente cria produtos justamente para não ficar fechado só aqui, né? Então, o site e o podcast, agora nesse ano, são, né, 2 produtos que a gente tem justamente para levar o nosso trabalho não só no alcance das rodas de leitura. Mas, ainda assim, a gente tem esse desejo de fazer a nossa roda de leitura, que é a base de tudo, né, o clube de leitura, que é o cerne de tudo que a gente trabalha, chegar, né, longe, para enriquecer o nosso próprio clube de leitura. Então, quando a gente tem, né, mais pessoas participando do nosso clube de leitura, é algo que é muito enriquecedor para a gente. Eu lembro que eu falo que assim, é difícil escolher favoritas porque tem muitas que eu cito mesmo, mas falando sobre o que eu gostei muito também, foi a nossa roda sobre originárias com a professora Rosana Sanelato, porque participou muita gente. E eu lembro que a gente faz essa roda de planejamento antes e a gente elabora algumas perguntas, assim, e nessa roda eu acho que a gente não fez um terço dessas que a gente tinha planejado, porque as pessoas colaboravam muito, não só a professora, mas as pessoas chegavam com as próprias dúvidas. E é muito bom ver pessoas fora do campus chegando, reconhecendo, assim, tanto
pela importância da professora, mas também pelo nosso trabalho, né? Que é um reconhecimento para a gente, essas pessoas estarem ali, e para a professora em si estar ali, né? Uma professora da UFMS, que foi o quê? Minha professora. Foi professora do professor Flávio, né? Que está orientando. Sim, nossa professora. E quando a gente, né, faz essas rodas de leitura, a gente tem outros momentos assim que às vezes não chega muita gente, e não decepcionante pra gente, mas é algo que a gente começa a pensar, né? O que a gente pode fazer para chegar mais longe. Porque a gente não quer ficar só no campus, né? É um projeto de literatura e a gente quer um clube de leitura, independente de qualquer coisa. Acho que isso do acesso a gente sempre tenta prevalecer bastante no nosso trabalho. E, inclusive, nessa roda de discussão que a gente teve com a professora Rosana Zanelato, para a gente conseguir divulgar e discutir mais, expandir essas discussões que a gente teve, a gente, inclusive, convidou ela para participar do nosso podcast. E, então, retomar essas discussões que a gente teve na roda e que para qualquer pessoa conseguisse acessar. E vocês têm participado de eventos? Com certeza. Já a Ana participou da FETEC, da FECINTEC, você participou esse ano. E eu também, desde o ano passado, participando de feiras, e não só as feiras de ciências, né? Recentemente, essa segunda-feira, a gente foi para Três Lagoas apresentar o projeto lá, na Semana do Orgulho. A Semana do Orgulho aqui, no Campus Campo Grande, né? A gente estava lá, planejando, lutando para ela acontecer, né? Um trabalho já desde tempos que o Flávio vem tendo para a gente ter essa Semana do Orgulho, e a gente finalmente, né, está tendo a primeira Semana do Orgulho, no ano de 2025, no Campus Campo Grande. E é através desses eventos que a gente, né, tem essa gratificação de pegar o que a gente tem do projeto até então, olhar para o que a gente fez e apresentar isso, né? Porque a gente dá uma pausa no trabalho do projeto para trabalhar com mostrar o que a gente está fazendo e falar sobre a importância do que a gente faz, né? E realmente ter essa sensação de olhar para trás do que a gente está fazendo. Acho que algo muito interessante desses eventos que a gente está participando é observar como as pessoas estão interessadas no que a gente faz. Então, como o professor Flávio disse que professores vêm procurar a gente entender como funciona o podcast para tentar colocar nas escolas deles também, eu achei isso muito interessante. Nas feiras que eu participei, ele também, por exemplo, na FECINTEC, também na FETEC, vários grupos até estudantes mesmo vieram procurar e falar com a gente para entender como funcionava e fazer isso acontecer com eles também. E debater temas que não são tão falados. E é muito incrível ver que outras pessoas se interessam por esses temas e querem falar sobre isso e disponibilizar e fazer com que mais pessoas acessem isso. E vocês conseguem, Flávio, eu compreendi que dentro do clube de leitura, do projeto Arco Literário, os estudantes eles têm algumas funções, eu não vou falar divididas, mas compartilhadas, né? Alguns direcionamentos. E isso existe? Como vocês estruturam esse trabalho? Existe, mas todo mundo faz de tudo um pouco. Assim. Há as pessoas responsáveis por determinadas frentes. Então, aqui a Ana está mais responsável pelo podcast, o Pedro um pouco mais pelo site, o Gabriel, que nos ajuda aqui nos bastidores também pela edição dos vídeos. Mas aí, o lugar comum é o clube de leitura. Então, todos nós participamos do clube de leitura, e isso é uma coisa que eu coloquei desde o começo, que todos precisam ler os textos, discutir os textos. E aí há a divisão, mas eu acho que pela organização de como isso vai acontecer, mas todo mundo acaba participando de todos os... Como nós temos hoje duas frentes, uma frente é o clube de leitura e o outro é o podcast, o pessoal que está à frente do clube de leitura está aqui apresentando podcast e vice-versa. Então, a gente faz um trâmite legal. Essa divisão ela é mais só para documentação mesmo. Acaba que todo mundo fazendo um pouquinho, né? E essas ações chegam à comunidade externa? Então, nós temos aí eu vou passar para o Pedro já falar sobre o site, mas eu acredito que esses produtos, né, que
o pessoal estava mencionando agora há pouco, tanto o podcast quanto o clube de leitura, são possibilidades às quais a comunidade tem acesso, porque nós iniciamos fazendo presencialmente aqui no campus, na biblioteca do campus. O nosso problema era o horário, porque assim, contraturno às vezes fica complicado, o horário do almoço é bem difícil, então nós fazíamos do meio-dia a 1h da tarde. Tivemos alguns problemas. Tá? Então, aí a gente começou a fazer online, na esperança de termos participantes além da instituição, E isso tem acontecido, né? Nós temos tido outros participantes que não são aqui do campus. E também, eu acredito que quando a gente vai para esses eventos, como a Ana e o Pedro estavam colocando, existe uma quebra do que se espera que seja apresentado nesses eventos. E aí eu vou dar um exemplo de uma visita que a gente fez a uma feira de uma escola de elite na cidade de São Paulo, no ano retrasado, e nós chegamos com este projeto, né, a essa escola, por uma credencial que nos tinha sido dado ao outro segmento do projeto ainda. Então, nós chegamos com uma outra história para contar para eles, que é a história do arco literário. É uma escola em que nós observamos que a maioria dos alunos são brancos, a mensalidade é mais de R$ 5.000, e é um outro universo, né? Eram 2 outros estudantes que foram comigo para esse evento, e quando nós começamos a montar o nosso stand, as pessoas vinham, os alunos da escola vinham e diziam assim: eu não acredito que vocês estão trazendo esse tema aqui para dentro. E foi positivo. As pessoas iam, anotavam os nomes dos livros, perguntavam como assim a gente falava disso aqui. Aí eu disse: nós somos uma instituição pública e nós temos, dentro das nossas diretrizes, o suporte para que se trabalhe temas como a diversidade. E a gente desenvolve isso lá dentro. Então, assim, o nosso stand foi um dos mais visitados, porque tinha bandeira, tinha bastante cor, tinha bastante livro. E as pessoas representando o arco e dizendo: nós falamos sobre diversidade. Então, o impacto que a gente teve lá, e isso para mim ficou muito marcante, é de que é possível falar disso em espaços educacionais. Embora haja reclamações, eu já passei por problemas aqui dentro, dos textos que se trabalham, por exemplo, mas é possível, é preciso, é necessário resistir. Esses sujeitos que a gente trata, né, dos quais a gente trata das nossas rodas, negros, indígenas, LGBTQIA+, eles existem. E eles estão nos textos, eles têm o direito de ocupar esses espaços. E nós, de lermos esses textos que os representam, discutir como eles são representados e entender um pouquinho mais o ser humano a partir deles. Então, acho que para fora dos muros da instituição, nós temos feito essas ações. Participação dos eventos, o podcast, o site que o Pedro pode mostrar e explicar um pouquinho mais, eu acho, sobre como a gente organiza, como ele foi feito, porque aí também tem a ideia do curso de informática que entrou junto com a gente no projeto, né? Nossa coorientadora é a professora Lianara Balta Quinta, né, da área de TI. Como o Flávio falou, ele surge, né, como um desses produtos que a gente tem para levar as coisas assim, né, para além do nosso campus. Então, ele surge no primeiro ciclo do projeto, um ciclo antes de eu começar a trabalhar com o projeto. E a gente pensa no site como uma ferramenta de muito fácil acesso, né? Então, a gente vai ter o podcast como algo que ele cativa, e o site como algo que é, sabe, simples de você chegar até lá. Então, eu estava apresentando na feira esse ano, e o que eu comentava sobre o site é que muito mais fácil do que você, sendo uma pessoa que não tem o hábito de ler, de ir atrás de consumir livros, e muito mais fácil do que você, sendo essa pessoa, ir lá atrás por si só de consumir algum livro diferente do que você está habituado, ou só de começar, é você entrar num site através de um link numa rede social e através disso conhecer um pouco desses textos, e a partir disso você se interessa, né? Porque é muito importante quando você não está sendo, né, você não é mandado a ler, como no caso que a Ana estava falando, sobre trabalho de escola, que às vezes as pessoas elas ficam, né, meio com o pé atrás desse tipo de livro. É muito mais fácil você ler quando você tem um interesse, e aí o site ele surge dando esse interesse, né? Através
do que as pessoas elas percebem com as nossas rodas de leitura. Então, a gente trabalha com o site no primeiro ano e no segundo a gente inclui as 2 novas temáticas. E é um trabalho que a gente teve. Foi um trabalho um tanto denso, assim, a gente não pensa, associa as 2 coisas. E porque, assim, você pensa programação, literatura, até quando você pensa o público que vai geralmente trabalhar com essas áreas, você não associa muito essas coisas. E quando o Flávio me convida para trabalhar nesse projeto, foi meio que unindo o útil ao agradável, né? Porque, como eu comento, eu era uma pessoa que eu queria, né, desenvolver esse hábito de leitura, mas eu pretendo seguir na área da informática. Então, eu venho trabalhar no projeto, né, para ter uma experiência já profissional e ainda assim desenvolvo a literatura. E são 2 coisas que não se excluem, sabe? Você pode estar no ambiente e fazer as 2 coisas. E eu gosto disso no arco literário, que principalmente nesse ano, com tantos produtos que a gente está, né, trabalhando ao mesmo tempo, e de você estar envolvido no projeto, seja como bolsista, como voluntário, você tem muita coisa assim que você pode ir atrás de fazer. Então, se você tem vontade de aparecer no episódio de um podcast, conversar com o autor de livro, você pode. Você quer conversar sobre algum livro que você leu, você pode. E o site, ele é algo que foi, né, para mim, essa questão que eu estava falando, de trabalhar com algo que eu queria. E ano passado, né, como eu disse, a gente atualizou as 2 novas temáticas, a gente atualizou agora, esse ano, colocou a versão que a gente atualizou ano passado no ar, né, então para acessar vai estar lá, arcoliterário.com.br, e é um orgulho meu, um orgulho nosso, né, de ter o nosso trabalho, né, de fácil acesso, assim, e principalmente depois das feiras que a gente vem relatando, que a gente vem ganhando mais reconhecimento, né, seja no Instagram, que a gente está tendo mais seguidores, pelo próprio YouTube, mais inscritos, mais visualizações, a gente vem notado isso através dessa coisa que eu comentei sobre quando você perguntou dos eventos, de divulgar o nosso projeto, né, então a gente vem colhendo os resultados disso. A gente mencionar o site também como uma ferramenta, quando a gente projeta, pensa o site como uma ferramenta de divulgação dos textos que a gente trabalha e que a gente lê. Não sei se o Gabriel consegue mostrar para a gente ali, se a gente escolher um autor aí no site, Gabriel. Se pegar, por exemplo, a Natália Borges Polesso, que já foi mencionada aqui hoje, há produções textuais dos estudantes. Então, terminando a roda de discussão sobre o texto, nós abrimos o espaço para que o estudante que tenha participado, seja ele do projeto ou não, possa escrever a sua resenha, ela vem para a gente, nós fazemos as revisões e fazemos a publicação, né? Então, aqui a gente tem a página da Natália e os textos autorais relacionados às obras dela que nós já trabalhamos. Então, tem sobre o Voz Senhora Lésbica, tem sobre a extinção das abelhas. Então, nós sempre fazemos o convite para que haja essa produção textual, resenha crítica, e isso sirva também como um material de pesquisa para as pessoas que se interessam por essas temáticas. Então, é um trabalho em constante construção, né, Pedro? Ele não para, ele está sempre sendo atualizado e cuidado com muito carinho aí pelos meninos. Flávio, Ana e Pedro, eu vejo aqui que vocês produzem também, além do site, tem produção de livro. Pode falar um pouquinho, Flávio, dessa produção? Eu vejo aqui o Arco Literário. Posso. Escreva a sua história. Posso, sim. Quais são as histórias que estão escritas ou que foram escritas? E quem são esses autores? A ideia do Escreva Você a Sua História foi assim, eu gosto muito da escrita, né? Eu já havia feito algumas oficinas de escrita literária, com Marcelino Freire, com Carol Ben-Simon, com Josivério Trevisan, e aí eu quis usar, né, esses conhecimentos adquiridos e fazer a proposição de oficinas durante o projeto. Então, foram 6 meses em que eu ministrei oficinas de construção de conto. Houve um recorte, conto era o gênero, e durante essas sessões nós organizávamos em leitura. A primeira coisa é sempre uma leitura de um conto contemporâneo. Nós lemos Conceição Evaristo, a própria Natália, Marcelino Freire, e pensamos as construções dos contos a partir desses textos lidos, e havia exercícios de escrita criativa. Por exemplo, você vai escrever sobre um personagem que acaba de chegar num lugar novo,
que lugar é esse, o que esse personagem quer, como ele está se sentindo. E isso foi dando vazão à construção de textos um pouco mais complexos, que resultaram num processo aí de 6, 7 meses na escrita de contos por alguns estudantes, né, que publicaram aqui junto conosco, via projeto de ensino. Fizemos uma revisão, eu contei aqui com o auxílio da professora Andréia, da professora Jaqueline, da professora Daniele, para fazer a revisão dos textos. Nós montamos e fizemos o encaminhamento aí junto à Ecodidática. Esse livro, inclusive, ele está disponível online para acesso gratuito. E a gente conseguiu fazer a publicação dele em e-book com a verba do projeto de ensino, que é o valor de R$1.000 aqui na instituição hoje. Foi um pouquinho menos que isso, mas é quase lá. E aí ele fica hospedado no site da editora e as pessoas têm acesso. Esse é um material que eu considero muito... Eu tenho muito carinho por ele, porque a alegria de ver no rosto das pessoas quando pegam o livro e veem, nossa, tem uma história minha publicada ali. E nós nos pautamos muito no conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, que é quando esses sujeitos eles tomam a voz, por exemplo, os sujeitos negros, contam as suas próprias histórias para que outras pessoas não precisem contar. Porque nós passamos, pensando a história da literatura, muito tempo lendo sobre pessoas negras escritas por pessoas brancas, mulheres escritas por homens. Então, assim, essa ideia de dar voz a essas pessoas que possam falar sobre esses personagens e escrever as suas histórias pessoais, mas as histórias de pessoas que, de repente, são de uma comunidade LGBTQIA+, oferece essa possibilidade da gente contar, de fato, alguma coisa, né? De pensar não só no biográfico, porque não é essa a ideia, mas de pensar nas vivências desses sujeitos, que às vezes podem ter um pouquinho das minhas vivências também, por que não? Enquanto autores do texto. Mas se colocar um pouco mais no lugar do outro, um pouquinho além da leitura. Pensar como esse sujeito que é gay, que é lésbica, que é trans, se sente diante das dificuldades da vida. Né? No caminhar da vida, quais são as dificuldades que esses sujeitos encontram? Um sujeito negro, um sujeito indígena. Quais são os percursos dessas pessoas, que dificuldades elas encontram, e aí, no momento da criação do texto, eu preciso imaginar como esse cara, não eu, Flávio, mas esse personagem que eu criei, como é que ele vai reagir diante disso? Então, é um exercício também de alteridade incrível, que eu acho que permite aos estudantes desenvolverem esses pensamentos com relação ao outro. Então, é um resultado do projeto que me é muito caro. Assim, eu tenho muito carinho por esse material que foi produzido e organizado por nós. Parece que tira ou que proporciona que a minha verdade é a verdade do outro. Sim. Ou aquilo que se conta como verdade passa pelo viés de não ser a verdade do outro. Uhum. Então, essa história, o autor que eu trabalhei no doutorado, ele começa contando, um sul-mato-grossense, o Hélio Cereja, ele começa contando o que eu conto é verdade. A partir de que perspectiva essa construção de verdade? Então, dá para o processo de alteridade parece que fica bem presente aqui. E sim. Aí, o leitor, que está sendo construído, se torna autor. Então, passa pelo processo da leitura, que se consiste, ou não que se finaliza, mas que é proporcionado à produção, que nem sempre seja a produção literária próxima dos autores consagrados, mas não deixa de ter a sua produção, uma tessitura de texto que, com certeza, passa pela experiência de leitura, pela experiência de vida, que vai amarrando aqui. Nós vamos caminhando para, não o final, mas para reticências, né? Senão, se pudéssemos, nós ficaríamos aqui o tempo todo discutindo, sobretudo pela grande experiência, pelo projeto desafiador, desbravador, quase solitário, e que hoje tem os jovens leitores, articuladores, responsáveis pela construção de outras leituras,
compartilham conosco esse podcast. E aí é mérito também do professor Flávio, mas mais ainda de vocês, porque foi o professor Flávio que construiu possibilidades de leitura. E quando se lê um livro, lê a si próprio e lê o mundo, e aí eu olho o outro também. É bem possível que isso tenha acontecido com vocês. A partir do momento de entrar o Pedro, que entrou, né, de passinhos, né, Pedro? Que foi entrando de passinhos e hoje vocês levam esse caráter de literatura como função social, de literatura, e Antônio Cândido vai falar um pouquinho disso, né? Essa função social da literatura também, né? Não só consumida como aquilo que ensina, aquilo que instrui, mas aquilo que faz isso também, sobretudo na construção do sujeito leitor, do sujeito que se volta para a realidade, e aí com um olhar de literatura, não olhar apenas daquele ser que come, que também faz isso, né? Que alimenta e que se alimenta da literatura também. Em nome do Núcleo de Voluntariado Estudantil, o núcleo também tem estudantes que são voluntários em algumas ações. Nesse primeiro podcast, infelizmente, não puderam estar aqui. Nos próximos, eles serão os organizadores, os articuladores dos encontros. Nós teremos mais 4. Em nome do NUV, da professora Gisela Supo, agradecemos imensamente esse momento de aprendizado, sobretudo para o meu exercício de professor. É possível, Flávio? É possível. Né? É possível. É a prova de que é possível fazer transformações por meio da literatura. E é possível jogar uma pedra um pouquinho distante e não deixar a pedra cair. Imensamente, muito obrigada e de parabéns. Nós agradecemos. Em nome do NUV, agradecemos imensamente. Jovens, se quiserem aí nesse momento lembrar uma parte para... Eu sou do tempo em que, está vendo? Vou retomar o nosso podcast, se deixar. Eu sou do tempo que eu lia e eu tentava mentalizar ali um trecho que ele ficava marcando, remoendo um poema que ficava remoendo. Tem alguma aí? Está pensando. Enquanto vocês pensam, eu tenho uma assim. O autor fala que, de tanto... Eu não sei quem é o autor, tá? Se não tem uma parte que eu inventei, tá? Então, vou pensar em coautoria. O autor fala que... Tem uma pedra aí, professor? Você tem uma pedra? Não costumo carregar uma, mas... Não acredito. Não tem pedra? Não, poxa. Então, eu vou pegar uma pedra aqui. Alguém tem uma lesma? Vou perguntar para os nossos parceiros, Gleico, Clóvis e Alessandro, são os parceiros que estão aqui no audiovisual. Isso concorda? Só é possível hoje realizarmos um podcast no Instituto Federal, sobretudo pelo desafio, acho que é uma palavra pequena, mas pela luta dos servidores do audiovisual que conseguiram esse espaço para nós. Então, vocês têm uma lesma aí? Não tem uma lesma? Mas eu tenho aqui. Vou tirar do meu bolso uma lesma, ok? Então, o autor fala que, de tanto... Aqui está a pedra que eu tirei do bolso. O professor Flávio não sabia, mas ele tem uma pedra aqui no bolso dele. Com licença. Tá. Encontrei. Então, o autor fala que a lesma, de tanto esfregar-se na pedra, rotineiramente, continuadamente, ela se tornou meio pedra. E a pedra, de tanto deixar-se esfregar-se pela lesma, ela virou meio lesma. Quando eu li esse texto, eu acho que na idade de vocês, mais ou menos, ele ficou batendo em mim, batendo por muito tempo. E era uma leitura ainda imensamente literal. Compreendi o texto, que a pedra esfregava na lesma e a lesma esfregava na pedra. A pedra na lesma, a lesma na pedra, que eu já não sei mais quem é. De tanto que tinha esse processo endurecido e mole.
Ao passo que eu fui lendo, sobretudo textos, não dá para falar em mal ou boa literatura, mas textos com os quais eu fui convivendo, mais ou menos Pedro e Ana, pela obrigatoriedade da escola, e, a partir disso, pela desejo de professores, assim como o Flávio, que me impulsionaram para a leitura, que proporcionaram que, muito jovem, eu construísse um livro, não literário, mas tivesse esse envolvimento, me fizesse autora. A partir do momento que fui lendo, entrando nesse túnel, e, às vezes, voltando, deixando o livro fechadinho ali, às vezes, abrindo só no final, olhar aquele final, mas, em outros momentos, pegando o livro, cheirando o livro, amaciando o livro, eu fui construindo a possibilidade de me relacionar melhor, eu não diria interpretar, fechar na interpretação, mas de acalmar um pouquinho aquela lesma e aquela pedra que, de certa forma, também estava em mim nas relações com as pessoas, comigo, com o outro, com o mundo. Então, a literatura faz isso. É mais ou menos isso, Pedro. Não se explica, né? Eu fico desejosa para explicar o que eu li para alguém. Eu posso até explicar, mas meu processo de transformação, ele é meu, e que ele vai representar nas minhas ações com o outro. Então, por isso que nós somos apaixonados e acreditamos na literatura. Bom, pensando, então, na provocação da Loura, eu também tenho um trecho, mas, para lê-lo, eu preciso colocar os óculos para enxergar direitinho. Esse é um trecho do conto que dá título ao livro da Natália Borges Polesso, que foi mencionado pela Ana, que é o Condições Ideais de Navegação para Iniciantes. E aí, há um momento em que a personagem ela está de frente ao mar, ensaiando esse entrar no mar, esse mergulho, que seja. Deixa eu viver isso aí. E aí ela diz assim, meus pés estão secos e ressecados, não são os mesmos, tem algum chão, ainda que estejam firmes. Tem calos e unhas feias. Não deixei de ter medo do mar, mesmo quando a água é quente, cristalina. Talvez porque eu saiba, ainda que não lembre, das coisas que plantei, das respostas que me foram lançadas todas, das palavras que escrevi. Entro, mergulho, recuo, a depender das condições. Sei que sou iniciante, guardo em mim esse repertório minguado de sentimentos, imagino o que há para ser imaginado, faço o jogo, recolho tesouros, falho, tenho braços, tenho força, tenho até uma sorte. E nesse exercício de desejar travessias, percebo que há coisas extraordinariamente amorosas e desobedientes. Porque é preciso reconhecer talvez a própria inaptidão, o fato de ser iniciante em algo, de tatear instrumentos desconhecidos. Porque é preciso reconhecer talvez a própria ignorância, o fato de ser iniciante em algo, de desconhecer as coisas que nem são táteis. Porque é preciso reconhecer talvez a falta de condições ideais, porque é preciso acarinhar também o erro, porque é preciso dar espaço ao que se move dentro, e é preciso dar espaço ao não, porque é preciso desconhecer a carta marítima, e é preciso escutar o tempo, porque é preciso desconhecer a palavra profundeza para voltar a um desejo simples de apenas querer e não projetar, ou o medo, o esfacelamento das vontades, ou o horizonte, a quebra das expectativas. Uau! Pelo viés da sua leitura, eu vou ficar aqui. É preciso aprender a dizer o não? É preciso aprender a dizer o não. Vou ficar com essa parte. É preciso, vou tentar praticar. Aí já é literatura utilitária. Vou aproveitar, deixa do Flávio, vou fazer um trecho aqui também, estava pensando e lembrando. E eu gosto muito de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, e também da coletânea Ocã, por uma coisa que eu sinto muito quando a gente trata esses textos sobre religiões de matriz africana e indígena, que é muito essa questão da liberdade. E eu vou ler um trecho que tem aqui no texto do Krenak, que traz um pouco essa ideia. Já caímos em diferentes escalas, em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança.
uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Já que aquilo de que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nossa vocação e, em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal e não se deixe iludir com o aparato da técnica. Na verdade, a ciência inteira vive subjugada por essa coisa que é a técnica. E quando a gente trabalhou esse texto do Ailton Krenak, a gente trouxe essa reflexão sobre o paraquedas, né? Que se o mundo ele vai acabar de qualquer jeito, então o que a gente tem que fazer é aproveitar, né? E enxergar o que tem de belo no mundo antes da gente acabar, né? Porque o mundo não acaba. O que vai acabar é ele do jeito que a gente conhece. Ana? Bom, o meu é mais uma reflexão. E não só escrever, mas ler também é resistir, que é o que recebe, inclusive, o nome do nosso podcast. Que é resistir, mas também existir. Então, a cada episódio do nosso podcast, a cada roda de discussão com os nossos colegas e autores, a gente faz com que as vozes desses sujeitos, que foram historicamente excluídos, ou seja, LGBTQIAPN+, negros e indígenas, nunca tenham suas vozes apagadas da história, e sim lembradas. Bem, quero aproveitar também esse espacinho aqui no final para fazer a divulgação do nosso trabalho. Então, se você está assistindo, quer acompanhar o trabalho do Arco Literário mais de pertinho, é só você seguir a gente pelo nosso Instagram, @arcoliterário_. E também, né, como a gente estava falando sobre o nosso site, se você quiser acompanhar, ver as rodas que a gente já trabalhou, os autores, os textos que a gente já fez uma roda sobre, arcoliterário.com.br, o nosso Instagram também está por lá. E, obviamente, né, pelo próprio canal do YouTube, onde você estiver assistindo para agora, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, né, seguir a gente, se inscrever no canal e dar o seu apoio, curtir o nosso trabalho e comentar também para a gente conversar mais sobre o que quer que você tenha para comentar sobre o nosso trabalho, seja uma crítica, uma sugestão, um elogio, a gente vai estar muito feliz em receber qualquer coisa. Sim. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos em nome do NUV, Núcleo Voluntário Estudantil, que trabalha com inclusão. E se vocês também quiserem se ver no Instagram do NUV, é só acessar, que o NUV também, nesse processo de construção, compartilha as ações dos estudantes por meio da mídia local. Muito obrigada, muito obrigada.